Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Conexão de Valor. Esse é um espaço aberto para que a gente possa compartilhar e trocar informações importantes sobre pessoas e negócio. É um momento que a gente vai compartilhar dados e informações com nossos clientes, nossos fornecedores, pesquisadores e pessoas que possam contribuir com a ampliação da nossa consciência e do conhecimento. Bom, eu sou a Renata Moraes, eu vou conduzir esse papo hoje aqui com a Isabel Vaz, que daqui a pouquinho está chegando aí. Eu sou da Valor Desenvolvimento Humano, essa é uma iniciativa da Valor. A Valor é uma empresa de consultoria que atua na área de treinamentos, de desenvolvimento e educações, estratégias educacionais ao longo dos últimos 8 anos, atendendo empresas de médio e grande porte na região, de todos os tipos de segmento, indústrias, agronegócio, medicamentos, tecnologia, energia, enfim. Alguns dos nossos clientes figuram no guia das melhores empresas para se trabalhar. E a gente não podia começar esse papo, essa é uma iniciativa nossa para que a gente possa colaborar com um dos nossos valores, com o nosso propósito de fazer as pessoas ampliarem o nível de consciência e chegarem, alcançarem a felicidade, um propósito maior, estando mais felizes no seu ambiente. Bom, e nesse primeiro papo aqui nós vamos conversar com a Isabel Vaz. A Isabel Vaz é uma querida nossa, atua inclusive com uma grande parceira da Valor nos negócios e nas soluções ligadas aos temas de bem-estar, saúde mental e mindfulness. Acabamos de desenvolver um programa de desenvolvimento de liderança baseado em mindfulness, que tem o propósito de levar o desenvolvimento de habilidades como planejamento, autoconsciência, equilíbrio emocional, planejamento, atenção e várias outras habilidades são essenciais para a liderança, principalmente nesse cenário que estamos passando nos últimos tempos. A Isabel, ela é PhD, psicóloga clínica e instrutora de Mindfulness com certificação internacional avançada no programa Mindfulness Based Relapse Prevention e precursora deste programa no Brasil. Ela tem uma vasta experiência em cursos de formação e manutenção de prática pessoal de Mindfulness, fundadora do Espaço Terapêutico e autora do livro Mindfulness e Terapia Cognitivo-Comportamental. Vou convidar a Isabel, que vai começar a fazer parte aqui com a gente agora, do nosso papo. Isabel, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Que bom. Seja muito bem-vinda. Já falei um pouquinho do seu currículo aqui, para os que vão poder nos assistir. E aí, a gente hoje, o assunto principal, o nosso tema desse primeiro Conexões de Valor é a gente vai falar de saúde mental, bem-estar nas organizações no trabalho, né, Isabel? Que é um tema extremamente importante, que está na agenda das grandes empresas e no ambiente de trabalho agora. E aí eu passo a bola para você, para que você possa falar, né, se apresentar também, falar dos seus projetos, falar do seu trabalho aí, grande trabalho. Eu sou muito, enfim, fã da Isabel, pessoal, então não vou falar muito não, já apresentei, agora eu vou passar a bola para ela. E em seguida, eu vou sugerir para que você já comece falando um pouco sobre a ideia do conceito de saúde mental, o que é saúde mental, né? Quais as implicações disso para a vida da gente. E aí eu vou puxar uma frase, Isabel, que você falou do seu podcast, aproveitando para, né, falar um pouquinho aqui, que está super bacana, que você diz, saúde mental não é saúde mental não é ausência de saúde. De doença mental. Doença mental, desculpa isso, de doença mental, obrigada. Então, ó, a bola está com você, né, para você se apresentar e já começar a conversar um pouquinho com a gente nessa linha. Muito obrigada, Renata, por essa oportunidade, né, de estar aqui com você. Também sou fã de você, do seu trabalho, então essa parceria é uma parceria que eu, né, executo com muito prazer e muita satisfação, muita alegria, né?
Eu venho de uma experiência grande já com saúde mental propriamente dita. Eu trabalho na área da saúde mental há muitos anos, né, há 29 anos. Comecei trabalhando no SUS. Os meus primeiros 16 anos de carreira, eu me dividia entre a iniciativa privada e o setor público, né? Eu era psicóloga da Secretaria de Saúde do município de Juiz de Fora. Trabalhei aqueles anos todos num ambulatório, né, chamado CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, o CAPS-AD. Por muitos anos, coordenei esse CAPS por 5 anos, né, durante o período que eu trabalhei lá, e comecei a minha carreira na saúde mental, né, na saúde pública, né, o que para mim foi, assim, uma grande escola. Eu falo que a minha verdadeira faculdade foi o SUS, né, que eu comecei com 23 anos no SUS, e lá você se depara sempre com casos muito graves, pacientes muito comprometidos, né, as pessoas que chegavam e ainda chegam até hoje ao ambulatório, né, a um ambulatório de saúde mental, geralmente já estão muito comprometidas. Então, com isso, eu precisei me capacitar muito, recebi muita ajuda de muitos supervisores experientes, né? Sempre estudei muito também, me dediquei, e com isso eu pude ter conhecimento assim mais aprofundado de transtornos mentais graves, né? Como transtorno bipolar, depressão, transtornos de ansiedade, diversas compulsões, né? O ambulatório era um ambulatório de transtornos aditivos, né? Só que como talvez você saiba, né? As pessoas que sofrem com transtornos aditivos, elas têm um alto índice de comorbidade. Geralmente não é só uma comorbidade, elas têm de 1 a 3, né? Então, nós profissionais de saúde que trabalhamos nessa linha de frente, a gente acaba tendo que se capacitar para diversas doenças e sempre em estado grave, né? Então, isso me criou, assim, uma casca que eu falo, assim, muito boa para lidar na saúde mental, e no consultório já era um perfil um pouco diferente. Né, no consultório nos procuram pessoas com os mesmos transtornos, mas às vezes num estágio mais inicial, né, a gente consegue atuar mais preventivamente e tal. Então eu acabei formando tudo isso. E essa experiência minha com o CAPS-AD, na época foi um grande sucesso, o CAPS-AD em Juiz de Fora foi um grande sucesso, foi muito bem estruturado, sabe? Nós todos recebemos supervisão, foi uma equipe toda que entrou num concurso público, então todo mundo cheio de gás e energia, todo mundo estudava muito, nós éramos uma equipe interdisciplinar com terapia ocupacional, 3 médicos, 2 psicólogas, assistente social, enfermeiro da saúde mental, assim, foi muito bacana. Estudávamos junto, foi uma época muito boa. E o nosso trabalho ficou muito reconhecido na época, em Juiz de Fora, em região, sabe? Então, com isso, naquele período, eu comecei a ser chamada para trabalhar dentro de organizações, dentro de empresas, para desenvolver projetos de prevenção em saúde mental, principalmente na área de álcool, drogas e tabaco, dentro das empresas. Então, foi aí que foi o meu ingresso nas empresas, né? Logo no início mesmo. Então, por exemplo, eu desenvolvi na época um trabalho muito grande aqui na Cesama, durante muitos anos, a empresa de água, saneamento de água aqui de Juiz de Fora, né? Então, lá foi o primeiro trabalho que eu desenvolvi em saúde mental e foi muito prazeroso, e a gente teve muito êxito. Eu, junto com a equipe da saúde do trabalhador de lá, né? E a partir dali começaram a surgir essas oportunidades e um gosto meu, pessoal, por levar saúde mental para dentro de organizações. Então, aí eu tive oportunidade de fazer alguns trabalhos em escolas, em outras empresas, em hospitais, né? Sempre atuando com essa temática de saúde mental. Muitas vezes puxando um pouco para a área de adições, mas sempre dentro de um contexto de saúde mental. E hoje, com essa situação toda que nós estamos vivendo, a gente está vendo uma procura muito intensa das empresas nesse período, né, das organizações de uma maneira geral, para nós podermos atuar junto a elas para auxiliarmos nesse processo. Então, aí eu já vou entrar na sua pergunta. O que seria saúde mental, né? Mesmo antes desse contexto de pandemia, que é um contexto muito adverso, né, de muito desafio, de muita adaptação e mudança, a gente já trabalhava nessa perspectiva, sabe? Que saúde mental, na verdade,
é a nossa desrespeito, né, a uma capacidade que nós temos de enfrentamento de adversidades, porque as adversidades elas são parte da nossa vida. Então nós temos as nossas adversidades do mundo privado, do nosso mundinho privado, desde que a gente nasce, cresce numa família. Quais famílias não têm problemas, né? Todas as famílias têm problemas, umas mais, outras menos, mas todas têm problemas, imprevistos, acontecimentos, né? Depois a escola também é um meio extremamente adverso, né? Como diria um psiquiatra amigo meu, um meio muito hostil, né? Ele falou, eu temo muito colocar os meus filhos na escola, porque é um meio muito hostil, né? E eu concordo com ele. Mas é lá que se aprende, né? Então, assim, concordo, né? Então, assim, os desafios nossos, eles começam desde a infância. Então, a gente costuma dizer que saúde mental, na verdade, diz respeito à nossa capacidade ou às nossas habilidades para enfrentamento das adversidades, que são parte da vida, né? Então, saúde mental é alguma coisa que pode ser desenvolvida, obviamente, por isso que existe a psicologia, né? A psicologia é a ciência Legal. exatamente que nos prepara para enfrentamento de problemas, né? Então, com isso, esse conceito que você falou que eu chamei lá no podcast, né, de que saúde mental não é ausência de doença mental, justamente por isso, porque a própria doença mental já é uma adversidade, né? E muitos de nós enfrentam, uns mais, outros menos. Um tem um transtornozinho de ansiedade, o outro já tem uma depressão, um quadro bipolar, uma psicose, um abuso de drogas, enfim, né? Uma infinidade de transtornos mentais. Mas os transtornos mentais, né, a Organização Mundial de Saúde já falava antes da pandemia que pelo menos 75% da população adulta um dia ia enfrentar um transtorno mental, né? Agora com a pandemia, a gente imagina que esse índice é muito maior. Por quê? Porque é uma grande adversidade, como a gente está enfrentando agora, ela abala as nossas estruturas. Então, eu sempre dou o exemplo de uma edificação. Vamos imaginar uma edificação, pode ser um edifício, né? As bases do edifício estão ali fundamentadas no solo e tal, né? Algumas coisas podem abalar ou não essa estrutura, né? Diversas coisas, fenômenos naturais, enfim, diversos, ou uma construção não muito bem feita, enfim, vários fatores podem abalar a estrutura de uma edificação, né? Essa edificação vai cair ou não, né, dependendo do aporte, do suporte que for dado a ela e no momento certo. Também tem um momento certo, ideal, né, para que isso seja feito. Então, podemos imaginar que a nossa saúde mental, a nossa personalidade, ela seria essa estrutura, né? E as bases dela definitivamente são feitas mesmo na nossa primeira infância, nos nossos primeiros anos de vida. Ninguém duvida disso. Mas isso não quer dizer que está fadado ao fracasso, caso isso não tenha sido construído, vamos chamar assim, da melhor forma, né? Se você atuar, né, no momento certo, com bons profissionais, uma boa escola, né, a própria psicologia e tal, os cuidados, né, de um bom cuidador, você pode reparar esses danos, vamos chamar assim, né? Sim, Então, na hora que sim. vem uma grande turbulência, igual agora, né, pandemia e tudo isso, a nossa estrutura de todos nós, ela é testada, vamos chamar assim, né? Ela é testada. E a de muitos de nós, ela foi e está sendo muito abalada, né? Justamente porque as bases já não eram aquelas bases mais sólidas e as melhores possíveis, sabe? Não só por vivências, mas também por questões genéticas, né? Culturais, uma série de coisas. E um outro fator também importantíssimo é o que eu chamo de dever de casa, né? Assim, nós não somos responsáveis pelo que fizeram com a gente, né? Na psicologia a gente tem essa máxima, né? Mas nós somos responsáveis por cuidar da gente. Então, muitos de nós já vinha, né? Já fazia isso, a sua terapia, uma yoga que seja, buscava meditação, se cuidava, fazia atividade física e tal. Outros de nós foi jogando a poeira para debaixo do tapete, né? Então, quando vem uma turbulência desse porte, né, acaba que a pessoa se vê realmente em condições assim muito precárias para enfrentar os desafios. Então, o que as empresas vêm observando? Não sei se você vai concordar comigo, Renata, você também deve estar recebendo uma demanda grande, né? As empresas percebem que precisam agora fortalecer as suas estruturas, mas não enquanto empresa unicamente, financeiramente falando, etc., mas enquanto recursos humanos, né? Por quê?
Porque hoje nós somos uma soma de recursos humanos dentro de uma organização, por exemplo, cujas estruturas de muitos de nós se vê extremamente abalada em função dessa grande turbulência. Então, as pessoas estão se sentindo como? Né? Muito inseguras, ameaçadas, muitos de nós trabalhando em home office, ou seja, distante da equipe, distante da empresa, se sentindo inseguro em relação a possíveis demissões, né? Ou às vezes a pessoa está até trabalhando, mas o fato dela não estar ali no dia a dia com a equipe dela, ela fica fantasiando, né? De que ela pode não estar sendo tão útil como ela deveria, ela pode estar tendo menos feedbacks do que ela precisaria. Então, agora a gente tem trabalhado em consultoria nas empresas, justamente para auxiliá-las a perceber quais são os melhores recursos que elas podem usar para que os seus colaboradores se sintam seguros, né, para que eles realmente se sintam capazes de lidar com essa adversidade e para que eles realmente, efetivamente, se reconheçam dentro de uma equipe. Né? Tudo isso que a gente pode traduzir pela palavra conexão, que é justamente o nome do projeto que você está trazendo, né, conexão, é considerado um dos pilares da saúde mental. Então, assim, a ameaça de conexão, que todos nós estamos vivendo, cada um de nós de uma forma, isso está abalando muito a nossa saúde mental. Né? Nós que temos o privilégio de estar junto com os nossos familiares, dentro de casa, né? Nós talvez estejamos com essa parte afetiva, vamos chamar assim, muito mais suprida, mas a gente tem que pensar que boa parte das pessoas ou vive sozinho, ou mora sozinho, ou trabalha numa cidade, mas a família mora em outra. Né? Então, estão mesmo realmente com essa questão da conexão abalada. E a empresa se torna, sem dúvida, né, uma fonte que pode ser muito rica e muito poderosa para essa pessoa se sentir conectada. Né? Então, da minha parte, o que eu venho contribuindo bastante para algumas empresas é justamente auxiliá-las a identificar quais são os meios, os recursos que elas podem disponibilizar para os seus colaboradores para que eles restabeleçam essa conexão que hoje está muito virtual, né? Graças a Deus, que bom que nós temos a internet, mas nós sabemos que a internet não supre muitas coisas, né? Então, a saúde, uma Uhum. das bases, um dos pilares, pode saber, né? Isso quem fala é um neurocientista muito famoso mundialmente, que é o Richard Davidson, Sim. né? Então, ele vai dizer que a conexão é a base da nossa saúde mental, uma das bases, né? Bacana, né? Muitas coisas importantes, né, Isabel? Você estava falando da sustentação, né? Fazendo uma metáfora com o prédio, né? Que Uhum, a nossa base, a sustentação da personalidade é formada quando criança. E as pessoas uhum, que já têm o trabalho do autocuidado ao longo da vida estão uhum, agora sofrendo um pouco menos esse impacto, né? A gente observa isso também nas uhum, conversas, dentro das empresas, fora das empresas que a gente vai tendo com as pessoas. De fato, uhum, quando a gente vê que, e dentro da própria empresa, né, o que a gente observa? A empresa que já vinha, de certa forma, fazendo o dever de casa, de cuidar uhum, das pessoas, de olhar para as pessoas, uhum, essa é aquela empresa que conseguiu sair um pouco na frente, conseguiu uhum, superar de alguma forma aí, né, nos primeiros momentos da pandemia, e uhum. que teve sua cultura ali também forjada e fortalecida e que daqui a pouquinho vai se restabelecer mais rapidamente, né? Sim. E o que a gente observa aí, fazendo também eu acho que é um ponto muito importante que você disse, né? A sustentação, da mesma forma que as pessoas que se cuidam e sustentam o desenvolvimento, o autocuidado, a empresa é a mesma coisa, né? Quando a empresa ela tem um trabalho sério e que ele é sustentado ao longo de um período, ele vai dar um resultado né, forte lá na frente, né? O que Uhum, a gente vê hoje também no mercado é algumas empresas que não vinham fazendo o dever de casa, muitas delas, né, infelizmente, agora correndo atrás do tempo perdido e tendo a uhum, necessidade, né? Eu acho que a palavra assim, agora é necessário cuidar das pessoas e olhar para as pessoas, né? é, Deixou de ser, eu deixo que amanhã eu vou cuidar, deixa que uhum, no próximo planejamento estratégico, no próximo plano, no próximo ano, a gente vai fazer um trabalho de saúde mental, um desenvolvimento de liderança focado nas pessoas, né?
agora é necessário, é crucial, né? Então a gente está vendo isso muito, até por conta do adoecimento mesmo das pessoas, que é o que você falou, né? Do impacto Sim. muito sério, né? E É. aí a gestão de pessoas está assumindo uma cadeira dentro das empresas muito importante, né? Então é importante também esse papo nosso aqui para conscientizar o próprio profissional também de gestão de pessoas, que ele precisa ter essa consciência, levantar essa bandeira de uma certa forma, saber olhar para o lado positivo dessa oportunidade agora, né? Para que isso Uhum. também não se perca daqui a um tempo, né? Sim. Porque quando, né, daqui a pouco a tendência é que a gente não vai voltar para o local onde a gente estava, mas a Uhum. pandemia, né, Uhum. essa onda, ela vai, de uma certa forma, se estabilizar. Uhum. Então, eu acho que a grande dica também para o profissional de RH é não deixar perder todo esse movimento que está acontecendo agora, que eu vejo como muito positivo, né? Você fez uma pergunta também no seu último podcast, o que você leva da pandemia, né? O que você vai levar Uhum. de bom da pandemia? Então, eu acho que a palavra para o profissional de RH e para os líderes dentro das empresas é o que você leva de bom, o que você cultiva dentro do seu espaço de trabalho a partir da pandemia, que não se perca, né? O que você não vai deixar perder? E aí, já aproveitando o gancho para te fazer uma outra pergunta, Uhum. que eu acho que é muito importante da gente aproveitar esse momento e conversar, a gente já vem há algum tempo também nas empresas conversando muito sobre a segurança psicológica, sobre a importância de você ter um ambiente psicologicamente seguro para que o Uhum. trabalho efetivamente funcione, para que as pessoas se sintam de uma certa forma seguras, né? Acho que essa é a palavra, Uhum. para que elas Uhum. possam atuar bem, estar bem, produzir bem, né? Que elas possam Uhum. entregar o seu melhor. Então, eu queria, assim, que você, né, conversasse e esclarecesse um pouco para a gente, do ponto de vista da psicologia cognitiva, o que é essa segurança psicológica, quais os impactos que isso pode trazer para o ambiente de trabalho, né? Uhum. Olha só, eu vou me remeter à criança, né, para falar de segurança psicológica, porque teoricamente é quando a gente estabelece as nossas bases, né? As bases seguras, elas são estabelecidas segundo os grandes estudiosos, como John Bowlby, por exemplo, da área da psicologia do desenvolvimento, né? Eles vão dizer que são os 7 primeiros anos de vida. Isso é inegociável. Ah, Isabel, não dá para ser os 14 primeiros anos de vida, não. Desde a época que eu estudei psicologia, eu entrei na faculdade em 1986, pensa bem, até hoje se fala em 7 anos, ou seja, eles são inegociáveis, são os 7 primeiros mesmo, né? Então, vamos dizer assim, né, as bases seguras, elas são firmadas na infância, né? É claro que o ser humano, graças a Deus, tem outras oportunidades na vida de restabelecer. E graças a Deus existe a psicologia, que é essa ciência que a gente pratica e ama, né? Que é justamente uma ciência do amparo, a ciência do acolhimento, a ciência das emoções, né? E assim, e é uma ciência muito nova. Outro dia eu estava vendo uma coisa que eu não sabia, estava lendo, né? Que na última pandemia, né, que houve, que tem 100 anos mais ou menos, foi quando exatamente Freud, que era vivo na época, estava começando a estabelecer as bases da psicologia, né, que na verdade era psicanálise, né, mas que acabaram sendo as bases também da psicologia. E ele perdeu uma filha naquela pandemia, né? Uma coisa que eu não sabia. Ele perdeu uma filha naquela pandemia e nem por isso ele estudou sobre os fenômenos emocionais e psicológicos da pandemia sobre a humanidade. Então, na Impressionante, né? verdade, é a primeira vez que a humanidade está realmente contabilizando os danos de uma pandemia para a saúde mental da população, que são muito intensos, né? Então, a base segura, a segurança psicológica, Isabel, aí é uma teoria da Isabel, sabe? Eu digo o seguinte, a gente tem algumas chances para isso. Uma delas é ao nascer, onde você nasce, né? Se você se deparar com alguns cuidadores, um cuidador ou alguns cuidadores que sejam pessoas de base segura, as chances de você ter uma base segura são muito grandes, segundo os pesquisadores, né? Mas nós temos outras chances na vida, aí que vem a teoria da Isabel, né? Ou seja, na psicologia, né, quando você vai buscar psicoterapia, se você se depara com um psicoterapeuta que também saiba amparar, acolher e te ajudar a encontrar novos caminhos, você também
certamente pode desenvolver, né, essa segurança psicológica. E eu costumo dizer que os amigos também, sabe? Os amigos e parceiros da vida, né? Cônjuges, amigos da adolescência, né? Você também pode ali aprender novas ferramentas para você desenvolver a sua segurança psicológica. Se você não teve a oportunidade ao longo da sua vida, nos primeiros anos de vida, de se deparar, e muitos de nós não tiveram, né? A verdade é essa. Então, assim, a gente tem algumas chances na vida. A segurança psicológica, então, me remetendo novamente à criança, a segurança psicológica seria o quê? Seria você encontrar no seu ambiente, seja ele qual for, pessoas que te escutem, pessoas que realmente abram os ouvidos e o coração para te escutar, né? Pessoas que efetivamente vão se interessar por você. O John Bowlby fala isso, que o ser humano precisa, para desenvolver uma personalidade segura, ser importante para alguém. Eu amo essa frase do Bowlby, eu acho ela tudo, sabe assim? Então, o que estrutura uma personalidade? O que estrutura uma segurança psicológica? Você ser importante para alguém na sua vida. Isso é lindo. Então, assim, a criança que nasce com a certeza de que ela é importante para alguém, você pode ter certeza que as bases dela vão ser, se não as mais seguras, as mais próximas da segurança. Então, vamos, Renata, transportar isso para o ambiente organizacional, de uma maneira geral, né? Então, um ambiente que acolhe, um ambiente que escuta, um ambiente que faz você pensar que você é importante para ele, acabou. Sabe? Ali vão ser estabelecidas as melhores bases de segurança psicológica para um colaborador, para um trabalhador, né? Onde ele tem o respaldo, né, de profissionais, de recursos humanos, de gestores, principalmente, de líderes, que realmente vão fazer você se sentir importante naquele contexto. Então, a segurança psicológica, ela advém disso, né? Nós não conseguimos uma segurança psicológica sozinhos, assim, sabe? Assim, do nada. O ser humano precisa de outro ser humano. E é através dessa relação, dessa conexão e desse reconhecimento que essa segurança advém. Né? E um fator que a gente vem falando muito nas empresas, né, Renata? Já falamos disso juntas algumas vezes, é a comunicação engajada. Né? Uma comunicação que permita com que eu possa falar para você, meu gestor, meu profissional de RH, meu líder, né? Seja quem for, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Nós estamos vivendo muitas especificidades nesse momento agora. E não tem só pandemia. Agora mesmo, antes, 5 minutos, 10 minutos antes de entrar com você aqui, uma amiga minha nos Estados Unidos falou: Isabel, eu estou no meio da estrada, minha casa foi invadida pelo fogo, né? Ela mora em Portland. Eu estou me mudando para a Califórnia com o que eu consegui carregar comigo. Ou seja, uma professora de uma universidade nos Estados Unidos, não é uma pessoa, sabe, sem condições. Então, assim, você imagina, e isso a humanidade está vivendo, né, Renata? Então, assim, nós estamos sendo desafiados por diversos fatores, a grande maioria deles, observe, ambientais, a grande maioria deles ambientais. Então, a gente precisa, mais do que nunca, nos sentirmos o quê? Acolhidos, compreendidos nas nossas especificidades, porque o líder, o gestor, ele vai ter colaboradores, nesse momento agora, vivendo as mais adversas situações possíveis. Não preciso nem enumerar aqui, todo mundo já sabe, né? Então, a segurança psicológica, ela não é um ganho definitivo. É claro que se você veio de bases muito seguras, certamente você vai ser aquela pessoa que vai, né, pegar um navio e rodar o mundo sozinho no oceano. Né? São alguns Talvez exemplos que a gente precise dá de menos, pessoas de... né? Mas isso aí são É, exceções, né? A é. gente vai vivendo a partir mesmo dessa relação de engajamento com a nossa cultura, com o nosso ambiente, com a nossa equipe, sabe? Muito bacana, Isabel, importantíssimo, assim, quando você fala que a segurança psicológica, ela não se faz sozinha, né? Ela não se Uhum, forma sozinha, ela se forma pelo outro, ela se uhum. forma pelo olhar do outro, né? Pelo olhar que eu Isso, tenho, pela escuta do outro, pela conexão. Né? Isso é, até chega a ser emocionante, né? E aí é não tem verdade. como, você fez o link aí também com a liderança, não Uhum, tem como falar de segurança psicológica uhum, sem falar do papel importantíssimo do líder dentro das empresas, né? E sim, aí a gente começa a analisar o cenário que a gente, não só o cenário de agora, que é um cenário catastrófico, enfim, mas quando a gente olha para as organizações e olha para alguns estilos de cultura
muito fortemente meritocráticas, muito focadas apenas no resultado, no número, na cobrança excessiva, no poder exacerbado, né? Numa cultura extremamente autocrática, né? Algumas culturas, né? E aí a gente começa a olhar o quanto é importante o desenvolvimento das habilidades emocionais, das soft skills da liderança, né? Então, a gente, todo esse momento que a gente está passando agora, está despertando, está sendo bom. Sou uma pessoa que eu gosto muito de olhar positivo, né? Então, o que eu vejo que está sendo, que está tendo, né, um resultado positivo? Os líderes realmente, de fato, compreendendo que o amadurecimento dessas habilidades, são extremamente importantes, né? Para cuidar das pessoas, né? Porque quando você cuida das pessoas e você tem esse ambiente preparado, o resultado vem, é inevitável, né? Só O que líder tenha ou não tenha consciência do papel dele, né? É importante que ele tenha, dentro dessa estrutura que eu acabei de falar, o colaborador dele vai ver nele a referência, sabe? E cada um de exatamente, nós tem essa representação mental, né? Do pai e da mãe, principalmente, ou de quem cuidou de você. Então, isso se reproduz no ambiente corporativo. Ele é uma espécie de família, sabe? E a forma como isso se estrutura ali e da forma como isso é ofertado para as pessoas, ou vai favorecer ou vai desfavorecer, não tem meio termo. Né? O líder, ou ele impulsiona, acolhe, impulsiona, estimula, né? E ajuda a desenvolver habilidades, ou ele arruína realmente. A gente sabe que muitas das exatamente, pessoas, hoje as pesquisas mostram, né, que a maioria das sim, pessoas que pedem demissão dos seus trabalhos, elas não pedem demissão do trabalho, elas pedem demissão do líder. Né? exatamente, Então, isso é exatamente. muito sério, né? Então, assim, o líder precisa ter essa consciência que a forma como ele vai conduzir a equipe dele vai fazer toda a diferença nesses aspectos, principalmente no tocante às habilidades, né? E aí não tem como falar assim, você estava falando de atenção, né? Quando a gente faz esse link de segurança psicológica com atenção, o líder, né? No caso, dar atenção a essa Uhum. pessoa, né? Ao colaborador, é inevitável não falar de mindfulness, né? Então É. assim, aí aí é uma pergunta assim, né? Como que mindfulness pode apoiar? A gente tem o programa de desenvolvimento de líderes, né? Todo desenvolvido e apoiado em mindfulness, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa conexão, como que o mindfulness pode apoiar um líder a promover esse espaço de segurança, a fazer essa gestão sadia. Mindfulness é uma ferramenta baseada na meditação, né, para quem não sabe. Então, eu trabalho com um programa de 8 semanas, que é um programa estruturado, já comprovado cientificamente, tanto na área da saúde quanto na área das corporações, né? E justamente ele auxilia a pessoa a tomar essa consciência plena, né, da sua participação no universo, como a gente diz, né? Na verdade, o sentimento de integração, o sentimento de participação, de solidariedade, de gentileza, né, de pertencimento a uma equipe, a um todo, tudo isso é muito despertado no desenvolvimento né, regular da meditação na vida da gente. Né? É uma tomada ampla de consciência, né, da sensação de pertencimento ao universo, né, como parte de um universo e não como alguém centrado no próprio umbigo, né? Então, a meditação, ela nos auxilia no desenvolvimento dessa habilidade. Então, isso tanto do ponto de vista do líder, que passa a ser mais empático, né? Ele passa a ter mais empatia pelas situações das pessoas da sua equipe, da equipe como um todo, como da parte dos próprios colaboradores, porque a gente também dá treinamentos às vezes para os colaboradores, né? Isso amplia, isso sedimenta o sentimento de equipe, né? E principalmente o desenvolvimento da habilidade da empatia, essencialmente, né? Que é esse reconhecimento de que estamos no mesmo barco e de que precisamos desenvolver as melhores ferramentas para juntos podermos sair, né, de uma situação desafiadora. Então, a Mindfulness é uma ferramenta que nos auxilia em muitas coisas, desenvolvimento do foco, diminuição do estresse, da ansiedade, né? Então, com isso eu me torno mais ágil para poder atuar numa situação de desafio.
né? Eu costumo dar sempre o exemplo do barquinho, né? O barquinho no oceano, o barquinho é a nossa mente, o oceano como a nossa consciência. Então, quanto mais tranquila essa consciência tiver, né? Quanto mais tranquila essa mente tiver, maiores as possibilidades dela avaliar as amplas alternativas que ela tem nesse oceano. Agora, se esse barquinho está à deriva, né? Vem uma onda, ele afunda, ele vai, ele desce, ele vira, ele volta, não sei o quê, ele não vai conseguir se ordenar, se organizar diante de de uma onda muito forte, ou de uma tempestade que seja, ou mesmo de um maremoto, né? Então, os maremotos, eles vêm, né? Mas se essa mente estiver orientada para o momento presente, que é o que Mindfulness se propõe a desenvolver, né? Uma mente voltada para o momento presente, você consegue explorar no ambiente, naquele oceano de possibilidades ali da sua consciência, né? Quais são as alternativas que você tem diante daquele desafio, né? E isso, em se tratando de equipe, então nem se fala, né? Porque uma equipe bem ordenada, ela vai conseguir atuar numa situação dessas com muito mais sucesso e com muito mais, cada um sabendo muito mais o seu papel e se sentindo menos perdido e menos ameaçado, né? Mindfulness é essencial, né? Renata, né? Das ferramentas de todas que eu já pude experimentar ao longo da minha carreira aí, de mais de 15 anos também de experiência como psicóloga nas organizações, Isabel, assim, mindfulness é o que de fato consegue efetivamente fazer a coisa acontecer, sabe? Assim, então eu falo de uma cadeira que eu descobri mindfulness lá com você, né? Fui fazer o curso de formação, isso foi há 2 anos, 2018, se não me engano, buscando aí uma ferramenta que pudesse apoiar no desenvolvimento dessas habilidades, não só pessoalmente, eu, Renata, mas que me pudesse também apoiar outras pessoas, né? Então, de fato, assim, de tudo que eu já vivenciei, pratiquei, cada ferramenta tem o seu papel. Mas se hoje eu tiver que recomendar uma que eu considero, obviamente eu com o meu viés dizendo, né, que é extremamente completa, que é extremamente ecológica, né, porque engloba todos os aspectos, né, de autodesenvolvimento, uma consciência, enfim, de ser humano, de habilidades, de espiritualidade. E eu acho que, assim, eu vejo como um papel mesmo hoje meu, assim, dever de casa, sabe? Um papel de levar isso para as empresas, que não é tão simples ainda, né? Olha que a gente já vem no Brasil vendo isso sendo muito falado, principalmente agora, nesse ano, né? A gente já tem profissionais muito sérios conversando isso há muitos anos, que é o seu caso, né, Isabel? Assim, você trouxe mindfulness para o Brasil há, né, enfim, 17 anos, né, alguma coisa assim, 20, se não me engano. 10 anos. 10, desculpa. Então, assim, não é novo, né? Mas aqui a gente teve esse boom aqui nesse ano, né? Mas eu acho que assim, é importante a gente falar de um lugar, principalmente, né, assim, de que é uma ciência séria, né, de que é um estudo muito sério, que dá muito resultado para as empresas. E aí, Isabel, para a gente... A base, do meu ponto de vista, Isso. A base é a aceitação, né? Do que eu acho que faz a diferença é a aceitação, que é o acolhimento da adversidade como inevitável, né? Para que eu possa lançar mão de recursos para o enfrentamento. Digamos assim, a base de mindfulness, né? Ao passo que muitas pessoas entram em sofrimento porque elas ficam lutando contra uma realidade da qual elas não têm controle nenhum, né? Vide aí a pandemia. Então, tem muitas pessoas querendo, eu quero que volte ao normal, eu quero que volte ao que era antes. Não vai voltar. A transformação pela qual nós todos estamos passando vai realmente favorecer muito uma nova realidade para a qual a gente já está vivendo e se preparando. Então, a aceitação é a base de mindfulness. Eu consegui diferenciar rapidamente aquilo que eu posso mudar daquilo que eu não posso mudar, que está fora do meu controle. Né? E aí entra assim a resiliência, entra o equilíbrio, a saúde mental, né? Você estar também alinhado com os seus valores também, né? Uma série de outras virtudes aí fantásticas, né? Bom, para a gente infelizmente terminando, né, Isabel, assim, né? Eu queria que você falasse assim um pouquinho, deixasse algum recado, né? O que você pudesse, se você tivesse hoje que dar uma dica
de prática, o que os líderes e os profissionais de gestão de pessoas, de RH, podem fazer para apoiar as pessoas agora nesse momento, né? Algumas você já veio falando, mas algumas coisas, né? Dicas pontuais, assim. Uhum. E aí já te agradecer imensamente, mas depois eu volto fechando, né? Eu queria... Tá bom. Olha, é muito difícil falar uma coisa, mas assim, o que eu gosto muito de falar é você identificar o que é essencial para você. Do meu ponto de vista, esse é o maior ganho que nós todos temos com a meditação. Você consegue, aos poucos, ir afinando esse instrumento. Eu falo que quando a gente nasce, quando a gente é criança, a gente já sabe o que é essencial. É a comida, é o ar para respirar, é a proteção, né, a segurança. Depois a gente vai desaprendendo e a gente vai criando N outras necessidades que, na verdade, não são necessidades. Então, na verdade, a meditação nos coloca de novo alinhados com o que é essencial. Então, isso dentro da organização, líderes mindful, né, são líderes que sabem rapidamente identificar o que é essencial para eles numa condição e que podem ajudar os seus colaboradores a rapidamente também identificarem o que é essencial. E geralmente o essencial é inegociável, né? Então a gente precisa alinhar isso pessoalmente e em equipe para que a gente possa conduzir esse barco nessa tormenta de uma maneira alinhada, de uma maneira progressiva, de uma maneira positiva, né? Então, sem dúvida nenhuma, na medida em que a gente se conecta com o que é essencial, as outras coisas todas que a gente achava que eram essenciais e que, estou sentindo falta disso ou daquilo, na verdade a gente percebe que não eram Faz essenciais. Então, esse diferença. para mim é o maior ganho. É, Tá? legal, Isabel. Bom, muito obrigada, né? Gratidão imensa aí pelo seu Eu que tempo. agradeço. Para mim sempre é uma honra conversar com você, aprender com você, trocar e crescer junto, Imagina. né? Lembrando para todo mundo que a gente vai disponibilizar esse vídeo nas redes sociais, né? Isabel nas dela aí, a Renata também eu vou disponibilizar nas redes da Valor. Você vai encontrar um link no site da Valor, que é www.valordh.com.br, também no nosso Instagram, no LinkedIn. Isabel, você quer falar o seu? Acabou que eu Então, fui o meu Instagram reforçando. é Isabel Vaz 1, né? E eu também gostaria de divulgar o meu podcast, que é Saúde Mental e Mindfulness. Por enquanto, ele está disponível somente no Spotify, né? Para quem tem Spotify. Então, toda sexta-feira eu lanço lá um novo episódio. Eu convido você para me seguir. Lá a gente está sempre tendo um bate-papo dentro desse contexto que a gente conversou aqui hoje. Né? Então, e tem o meu site também, www.etisabelvais.com.br, ET de espaço terapêutico, tá? E muito obrigada, Renata, pela oportunidade e pela conversa. Tá, joia, Isabel. Gente, o podcast aí é ótimo, né? Assim, aproveitando aqui, fazendo, né, um comentário, né? Muito sadio, e eu super indico, tá? Obrigada. É isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez, Isabel. Grande Eu que abraço aí. agradeço. Espero que todos. No site também vocês vão encontrar os produtos e as soluções, e vocês vão encontrar lá também o programa de desenvolvimento de liderança, que é todo desenvolvido em Mindfulness, em parceria com a Isabel, né? Então a gente Uhum, tem lá um portfólio também do programa. Tá joia? tá bem. Grande abraço, Obrigada. Isabel. Eu que Até a próxima. agradeço aí.